Boa noite, o BATV está de volta agora com as notícias regionais. Com o aumento de casos da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista, o Ministério Público pediu à Justiça que o comércio volte a ser fechado como forma de conter o avanço da doença. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública pedindo à Justiça para que determine o fechamento do comércio em Vitória da Conquista. Segundo o MP, a decisão aconteceu porque o município teve o comércio reaberto seguindo os decretos da Prefeitura do dia 31 de maio. Mas o Ministério Público observou o aumento de aglomeração e no número de casos de Covid-19 no município. A promotora responsável pela ação do Ministério Público disse que antes da reabertura geral do comércio na cidade, houve uma reunião entre o MP, a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e membros da OAB. O diálogo foi exatamente sobre um possível aumento no número de casos do novo coronavírus no município. Depois da reabertura geral do comércio, o Ministério Público procurou a Prefeitura. Um levantamento sobre projeções da infecção do novo coronavírus na cidade foi realizado. O documento, atualizado e com recomendações para evitar um aumento no número de casos, foi entregue à Prefeitura 10 dias depois da reabertura do comércio geral. Mas, segundo o MP, nada mudou. Por isso, o Ministério Público decidiu entrar com uma ação na Justiça. Fiz uma recomendação, encaminhei à Prefeitura, ao seu prefeito, e ela não foi acatada. E após o não acatamento dessa recomendação, os dados continuam subindo, né? Então, há uma alteração muito grande dos casos em Vitória da Conquista, uma aceleração do pico, e a gente está preocupado com a preservação da vida da população. Eu entrei com ação na Justiça para tentar barrar, né, para tentar melhorar essa situação. Segundo a promotora, a Prefeitura tem 72 horas para se posicionar. O prazo final é na sexta-feira. Para reforçar a ação, o MP observou os boletins da Secretaria Municipal de Saúde diariamente, desde que o comércio reabriu. Em 1º de junho, o dia de reabertura, o município registrava 159 casos de Covid-19 e 5 mortes pelo novo coronavírus. 124 pessoas já estavam curadas da doença, 30 pacientes em recuperação, 10,9% dos leitos clínicos ocupados e 54% dos leitos de UTI seguiam ocupados. Agora o MP observa a mudança no último boletim dessa segunda-feira, dia 22. Vitória da Conquista registra 523 casos de Covid-19. 13 mortes, 401 pessoas já estão curadas da doença, 109 pacientes em recuperação, 32,8% dos leitos clínicos ocupados, 50% dos leitos de UTIs também ocupados. Com isso, o objetivo do Ministério Público é fechar novamente o comércio e atividades não essenciais até o fim de julho, para evitar o pico da infecção. Nós sabemos que existem casas comerciais que não puxam aglomerações de pessoas, mas existem outras que puxam. Isso é risco, né? É colocar em vulnerabilidade a população conquistense, porque nós sabemos que muitas vezes a população não tem realmente o devido orientação, o devido respeito pelas medidas de distanciamento, de uso de máscara, de uso de álcool gel, e aí é risco para todos. Os templos religiosos também estão na ação civil do Ministério Público. Mesmo sendo permitida a reabertura, a Igreja Católica já havia se posicionado e decidido não realizar missa presencial durante a pandemia, apenas online. Segundo a Associação Evangélica Conquistense, a maioria dos templos continua fechada e deve continuar assim. Nós devemos prezar pelo bem da saúde daqueles que congregam conosco. Então, esse distanciamento já está comprovado que é salutar, sobretudo para aqueles que têm um princípio de doença, de não estar sendo contaminado por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista disse que não vai se posicionar porque a Procuradoria do município está preparando uma resposta a essa ação do Ministério Público. Já a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, achou melhor não se manifestar por enquanto e aguardar o posicionamento da Prefeitura, que tem até a sexta-feira dessa semana. E segundo o boletim da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, divulgado agora há pouco, o número de infectados pelo novo coronavírus no município subiu para 555. Um aumento de 32 casos em 24 horas. E mais uma morte foi registrada, chegando a 14 o número de vítimas da Covid em Vitória da Conquista. Em Jequié, foram 5 mortes e 40 casos nas últimas 24 horas. Em todo o sudoeste, o número de infectados chegou a 2.825. 78 pessoas morreram e 1.594 estão recuperadas da Covid-19.
Em Vitória da Conquista, a noite de São João deve ser fria. Vamos ver agora como fica o tempo na cidade nos próximos dias. A quarta-feira deve ser com variação de nebulosidade em Vitória da Conquista. As temperaturas oscilam entre os 12 e os 21 graus. Na quinta-feira segue o tempo nublado, a temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima não passa dos 22. Na sexta-feira, as nuvens aumentam e pode cair aquela garoa ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre os 13 e os 23 graus. Tragédia em Piripá. Um cachorro atacou e matou 2 recém-nascidas. É o que você vai ver depois do intervalo. Agora 7 horas e 29 minutos. A gente volta já já.